vídeo de hoje eu vou analisar a minha partida contra o enxadrista Gabriel Bragança, de 1808 de Reis, na Copa Campo Mourão de xadrez. Então, essa é uma partida instrutiva para a gente aprender aí os erros típicos de um jogador aí nessa faixa de Reis. Também você vai entender por que essa pode ser considerada a pior partida na francesa da minha vida. Então, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e nos vemos logo após a vinheta. Bom, a partida começa com E4, E6, D4, D5, cavalo C3. E aqui eu joguei a variante com A6, uma variante que eu ando jogando aí recentemente, né? Então, bom, aqui existem várias opções para as brancas, como bispo D3, cavalo F3, Z por D5. Mas ele jogou o lance E5 aqui, que não é uma jogada tão boa, porque o que muda de jogar, por exemplo, A6 ao invés de jogar o tradicional cavalo F6. Qual que é a ideia do A6? Né? É que quando as brancas jogam E5, elas não vão estar atacando o cavalo em F6, por exemplo. Né? Então isso permite com que as pretas contra-ataquem esse centro aqui mais rápido, né? Com o lance C5. Estão chegando mais rápido no centro, que foi o que aconteceu nessa partida. Então aqui ele jogou F4, peão por peão. E agora é claro que um lance normal como dama por, cavalo C6 ganharia um tempo, né? E também nem teria bispo B5 por causa do A6. Então essa é a ideia, né? Então comparando mais uma vez com a linha do cavalo F6, você repare que na linha do cavalo F6 isso não acontece, porque como as pretas perderam tempo trazendo o cavalo para D7, as brancas podem jogar cavalo F3 e se eu tomo, eles retomam de cavalo, que não gera aqui nenhum ganho de tempo sobre a dama. Então a ideia do A6 é que contra E5 a gente consiga ter esse ganho de tempo caso ele capture de dama. Né? Então, logicamente, o lance natural é cavalo C2. E a ideia é depois puxar um cavalo F3 e retomar em D4 com um cavalo. Né? Mas aqui as pretas têm algumas ideias, como por exemplo, bispo dama 5. É até o lance mais preciso, na verdade, que já obriga um rei F2 aqui. Né? Isso poderia ser jogado. Eu acabei jogando o bispo B4 cheque, que está de bom tamanho também. Naturalmente, bispo rei F2 seria uma jogada natural, contra a qual poderia tentar algo como dama B6, e bispo C5, e cavalo C6, e tentar me aproveitar aqui de alguma forma desta cravada, já que o rei veio para F2, uma posição que o rei geralmente não ocupa nessas variantes, nas variantes principais aqui. Né? Então, bispo B4, ele jogou bispo D2, meu adversário jogou bispo D2, um lance mais natural, aí bispo C5, e agora esse bispo em D2 está mal posicionado, porque ele não permite com que a dama apoie o cavalo na captura em D4. Né? Então, cavalo F3, cavalo C6. Aqui uma opção é jogar com um cavalo G3 para apoiar um F5 no futuro, ou ter uma ideia de cavalo H5. Tudo isso é possível. Meu adversário jogou cavalo C1, que é interessante. Por que é interessante? Porque ele também ameaça um cavalo B3, já batendo em D4, batendo em C5, que está de bom tamanho, é um lance natural também. Eu joguei cavalo H6, normal também, porque eu quero vir aqui eventualmente para F5, defendendo o peão, ou até mesmo para G4, pulando para E3. Né? Aqui também F5 também pula E3. As duas opções são boas. E, eventualmente, até mesmo um plano com F6, seguido de cavalo F7, pressionando E5. Então o lance cavalo H6 é um lance que permite mais hipóteses para o cavalo em H6, ele tem mais possibilidades do que, por exemplo, se eu jogasse aqui cavalo E7. Né? Então, cavalo H6 é um lance ok. Meu adversário jogou cavalo B3. Aqui eu preciso tirar o bispo, então mantendo a defesa do peão. Então, ou é bispo B6 ou é bispo A7. Eu joguei bispo A7 para manter a possibilidade de um B5. E aqui meu adversário jogou bispo D3. Então, esse é um momento crítico da partida. Então, nesta posição, o primeiro lance que eu considerei foi jogar o cavalo G4. Mas aqui eu calculei algumas variantes, como por exemplo, cavalo por D4. E neste momento eu cogitei jogar cavalo por H2. Só que aqui, após torre por H2, cavalo por D4, cavalo por D4, eu julguei que as brancas aqui, na verdade, cavalo por D4 nem precisa, eu posso jogar dama G4 direto, por exemplo, né? E eu julguei que as brancas aqui com a dama, com a torre, com o bispo atacando na ala do rei, elas teriam compensação por esse peão a menos, né? Então não achei essa posição tão interessante para as pretas. Então por isso eu desisti da ideia do cavalo por E2, por H2. Eu também, outro lance que eu pensei foi no jogar cavalo por E5, que aparentemente é uma boa jogada, mas aí eu calculei peão por, e a cavalo por, eu temia um lance como dama G4.
que eu estou ameaçando uma peça em D4 e estou ameaçando aqui o peão de G7. Então, isso também é um pouco complicado, porque eu não posso jogar um cavalo F5 porque o bispo por. O fato é que nesta posição eu poderia ter jogado o bispo por D4 aqui, que foi o lance que eu não vi. Porque se cavalo D4, aí eu dou cheque e tomo de dama em D4, que é muito melhor e me deixa realmente com um peão a mais, né? E se, por exemplo, ele jogar um dama G4 direto, o bispo por E5 defendeu o G7, né? Então, esse bispo por D4, lamentavelmente, foi um lance que eu acabei furando. Embora também é verdade que após cavalo G4, as brancas não precisam necessariamente capturar em D4, elas podem jogar um lance como dama E2, e aí após um lance como cavalo E3, cavalo por, toma, toma, essa é uma posição de pequena vantagem aqui para as pretas, né? Porque se ele retoma aqui, eu tomo lá. E se ele joga um lance como bispo C3, eu poderia jogar bispo por C3 também. E a B por C3, cavalo C4, e toma, toma. E se tomar depois do lance como o roque, essa é uma posição de bispo de cores opostas que as pretas têm aqui algum tipo de iniciativa, né? Por causa, também o rei está exposto, jogar um B5, bispo B7, tentar dominar as colunas abertas aqui e colocar algum tipo de pressão, né? Então, é uma posição boa para as pretas. Mas a verdade é que depois de cavalo G4, dama E2 é o melhor lance. Mas eu acabei jogando outra ideia que foi F6. A ideia desse F6 é manter um pouco a posição e manter aqui a tensão sobre o peão de E5. Né? Aumentar a pressão sobre o peão de E5. Ele jogou dama E2. Aqui um lance como roque, bispo D7 deveria ser a variante correta, com uma posição tensa. As pretas vão tentar atacar na ala da dama, as brancas vão vir na ala do rei. Mas eu joguei dama E7, que é um pouco duvidoso. E aqui roque e bispo D7. Né? E a ideia é que aqui as brancas podem jogar, por exemplo, E por F6, G por F6, torre 1, cavalo G4, cavalo por D4, e toma, roque, dama H4. E a posição aqui é muito tensa. Né? A ideia do dama H4 é evitar E5, porque aí simplesmente é D por E5 e não pode retomar, porque o peão está cravando a dama ali. Né? Mas aqui, nesta posição, eu joguei bispo, o meu adversário jogou bispo A5, que é um movimento de certa forma esquisito, mas eu imaginava que a ideia dele era, após um lance como roque, jogar bispo C7, para jogar o bispo D6, contra o qual poderia simplesmente jogar cavalo F7, né? E agora eu ameaço torre C8, ganhando aqui no mínimo um peão, né? Porque ele vai ter que jogar o bispo em D6 e eu retomo de cavalo. Então esse bispo A5 é um lance que não ameaça nada, objetivamente. E eu até de forma apressada joguei cavalo F7 primeiro. Acho que o lance roque poderia ser melhor, embora eu tivesse algum receio de lances como H3 e G4. Então aqui eu acabei jogando cavalo F7 mesmo. E o meu adversário jogou H4. Um lance está dentro das ideias de atacar na ala do rei, mas talvez não seria um momento oportuno para fazer isso. Creio que talvez um lance como E por F6 fosse melhor mesmo. Aí eu tomei, ele tomou. E aqui bispo B8 é um lance muito bom, porque eu ameaço tomar. Aí bispo e cavalo por. E esta é uma posição que, em realidade, ela é o sonho aqui da francesa para as pretas. Por quê? Porque as pretas conseguiram quebrar o centro branco de uma maneira bem tranquila. As pretas têm peões a mais. E as pretas estão muito próximas de capturar o bispo em D3. E depois que tomar em D3, elas vão poder rocar aqui com segurança. Tendo uma vantagem aqui, né, para mais a longo prazo, tentar avançar E5 e D4 aqui para definitivamente passar um peão, né? Então, bispo por. E esse é um momento muito importante, que eu acabei até subestimando um pouco, porque ele diz a respeito do bispo em D3, que é uma peça muito forte. O lance correto aqui fatalmente seria tomar de cavalo para eliminar o bispo em D3. Com o que as pretas aqui ficariam melhores. Mas eu tomei de bispo, que é uma escolha ruim, porque ainda que eu proteja o peão de D4 momentaneamente, agora esse bispo permanece vivo na partida, o que me causa assim, sérios problemas. Então esse é um erro gravíssimo aqui. Embora esse é um momento gravíssimo, que cavalo por E5 me dá uma vantagem clara, e depois de bispo por, as pretas vão começar a sofrer com esse rei aqui. Né? Então a avaliação da posição muda drasticamente. Aqui meu adversário jogou bispo C5, eu deveria ter voltado o bispo para D6 mesmo, mas eu joguei dama F6, e aqui meu adversário jogou torre F1, e ele está me ameaçando aqui, por exemplo, dama cheque, rei. Aqui ele está ameaçando, por exemplo, uma ideia como torre H3, torre F3 e, por que não, um mate lá embaixo, né?
Então ele já consegue criar problemas. E se eu, por exemplo, tentar rocar grande por aqui, eu já tenho que calcular ideias de bispo por A6 aqui que podem ser fatais. Então a posição se tornou assim muito perigosa para mim após uma decisão errada aqui de capturar de bispo em E5. Bom, a partida seguiu com rei B1, eu joguei dama E3. Um lance que honestamente contém um furo de cálculo aqui absurdo, né? Mas eu imaginava que após dama H5 eu poderia jogar G6. Só que depois que o meu adversário toma em G6, eu acabei tomando ao toque, peão por. E agora eu deixo aqui para você pensar como que as brancas deveriam jogar. As brancas aqui podem arrematar a partida com dama por H8, bonito, bispo por e torre F8 mate. Sim, meu adversário teve esta possibilidade. Mas aqui, aqui na verdade eu só percebi que eu tomava mate depois que eu toquei no peão. E aí eu joguei rápido e felizmente o meu adversário também jogou rápido. Mas também depois de rei D8 a minha posição é um pouco triste também, né? O problema é que G6 foi muito ruim, deveria ter jogado um rei D8. Mas também se fosse para jogar isso, o dama E3 aqui já não faz muito sentido. Então essa é uma posição que já está bastante tensa, não é fácil jogar de pretas aqui. Então dama E3 cheque, ele perdeu o mate, porque agora ele capturou rápido em G6. Aí rei D8 e agora eu estou melhor, porque eu tenho uma peça a mais e o ataque dele não é suficiente aqui para ele me atacar, né? Porque esta variante com rei D8 eu estava calculando desde o dama, desde essa posição aqui, do dama cheque e dama E3, eu estava calculando a ideia do dama cheque, G6, bispo por, dama por, rei, né? Tava vendo isso, né? Então, por este motivo, aqui eu já sabia que eu ia ficar melhor nesta posição. Só que, claro, é evidente que eu não vi que eu tomava mate em 2 aqui com dama por, bispo por e torre mate, né? Então, agora você começa a entender por que eu falo que essa é a pior francesa da minha vida. Então, rei D8. Ele jogou torre F7, o dama E4, tentando trocar. Ele sacrificou mais uma peça, já meio no desespero. Ele jogou cheque, rei, cheque, rei, bispo cheque, tomou, rei C8. E agora aqui é uma questão de... as pretas têm uma torre a mais e deveria ser uma questão de tempo aqui para conquistar a vitória, né? O adversário jogou cavalo C5, ele ameaça mate em 2 aqui com dama cheque, dama mate, né? Ele ameaça isso. Então, era só jogar um lance simples como o dama E7 e tal, né? E aqui eu acho que eu fiz um dos piores lances da minha vida, eu até não consigo... Essa partida mostra bem como eu joguei o torneio fora de forma, fora de ritmo, né? Por isso que o meu resultado acabou sendo bem ruim, embora uma partida ou outra tenha sido mais ou menos boa, mas de modo geral foi um torneio onde eu furei muito nas análises, né? Aqui eu pensei, não vou jogar dama E7 porque ele captura em D5. E eu não quero dar o peão de D5, então eu joguei torre D8 rápido, sem levar em consideração que ele joga cavalo por dama direto, né? Eu não vi que a dama estava sendo atacada, esqueci na verdade. Uma confusão mental difícil de explicar. E agora aqui, nesta posição, eu estou novamente perdido. Então veja bem, numa partida que eu já entreguei mate em 1 e já entreguei a dama, né? E agora eu entro nesse final, onde as brancas têm vantagem decisiva, né? Então eu joguei, claro, a ideia das brancas é jogar G4, G5, H5, esse tipo de coisa, passar o peão e fazer a dama. Então eu achei, como forma de resistir, o lance torre G8 a melhor opção, para evitar o G4. Mas um lance, por exemplo, como H5 já deve ser suficiente para ganhar, porque se eu capturo, ele joga H6, eu volto, ele joga aqui, eu jogo aqui, ele joga para cá. E agora a ameaça é simples, né? Cavalo H4, cavalo G6, expulsa a torre e a partida, bem dizer, está acabada, né? Então, essa é só uma das formas de ganhar a posição. Não necessariamente a única, mas a verdade é que aqui eu estou perdido, né? Então, meu adversário jogou torre G1. Outro lance simples aqui é G3. G3 também está de ótimo tamanho. Tudo defendidinho, né? Posso dar um arzinho pro rei aqui nos próximos lances e daí eu preparo aqui o avanço dos peões. Meu adversário jogou torre G1. Eu mandei um torre G4, impedindo o G4. Aí H5, cavalo E5, H6. Aqui ele já começou a dar umas errada feia, né? Porque nesta posição mesmo ele poderia ter jogado G4 como lance forte, porque esse cavalo por cavalo H4 ameaçou praticamente ganhar a partida aqui com H5. Na verdade vai ganhar um cavalo, né? Porque eu jogo esse, ele ataca, toma e cavalo a mais, né?
mas ele acabou jogando cavalo por D4, aí torre. E aqui eu já me animo um pouco, né? Porque, querendo ou não, eu ganhei um dos peões. Eu troquei um peão passado por um peão dobrado aqui. Então, essa posição já dificulta muito mais. É muito mais difícil de ganhar, né? Aqui meu adversário jogou cavalo F3. Eu, embora o computador acredite que esse seja um caminho que possa levar para o empate, eu não joguei cavalo F3 porque ele captura de peão e vai colocar a torre em F1. E aí essa torre vai apoiar por trás o peão passado, né? Então eu achei que isso poderia ser um pouco perigoso para mim. Então por isso eu decidi manter os cavalos aqui na partida. Aí foi torre 1 B5, agora ele jogou esse cavalo E5 forçando a troca. E agora eu aceitei. Eu aceitei isso porque após cavalo por torre cheque, rei B2 e torre G1, agora quem está por trás dos peões é a minha torre que vai impedir com que esses peões joguem, né? Então aqui a partida já deve estar bem perto da igualdade, embora o final ainda seja complicadinho. Então eu joguei A5, ele A3, torre 1. Eu vou acelerar um pouquinho aqui os momentos críticos. Voltou, ameaça um D3 aqui, então ele deu cheque, eu voltei, tirou o rei. A gente repete aqui alguns lances. Ele joga um A4, que foi um bom lance, ele toma. E aqui eu jogo esse rei B6 que interroga, porque eu dou a possibilidade dele me dar o cheque e avançar o peão, né? Eu deveria ter jogado um lance como rei D6 mesmo, né? Porque se ele quiser tomar o peão, que tome, né? Mas aqui eu dou essa possibilidade de torre cheque. Aí rei A6 e aí G5. Agora ele conseguiu ganhar uma casa pro peão. Então isso aqui, querendo ou não, já foi uma concessão que eu fiz, né? Então a partida vai e volta, né? E aqui ele joga o torre F7, que também não foi bom. Uma ideia dele ganhar seria rei C1. Porque, por exemplo, se eu tento trazer o rei para a ala do rei aqui, para a ala me aproximando do peão, né? Ele tem essa manobrinha com torre C7, rei, com torre A6, rei C7, rei, né? E aí, por exemplo, se ele vem, o rei vai se aproximar lá da torre, se ele vem capturar o peão, eu jogo o G7 e aqui torre A8 ganha, porque não pode capturar G, porque tem o torre cheque ganhando a torre. Então, essa é uma malandragem do final, que enfim, era uma tentativa de vitória, né? Com certeza era uma tentativa de vitória para ele, né? Então, manter o rei aqui preso para ver se eu vou com o rei para cá é uma alternativa que ele tem, porque se eu trazer o rei, só para explicar de forma melhor, se eu trazer o rei para D7, E7, ele tem aqui a ideia do torre A6, e aí ele também pode ir trazer o rei perto da torre, porque se eu capturo o peão, ele tem G7 e o seguido de torre A8 ganhando. Não é um final tão simples, mas creio que ele é difícil de você ver isso no tabuleiro, né? O final é difícil, né? Então torre F7, rei G7, rei C5, rei D1. E aqui eu acabei cometendo um erro mais uma vez, mas é um erro difícil de perceber também, ainda mais com pouco tempo. Eu deveria ter jogado rei B4. Por quê? Porque se ele joga cheque, eu capturo A4. Ainda que ele tire o rei, eu jogo lá, rei F1, torre, e aí rei F2, A4, rei, toma. E aqui a gente vai, e aqui já tem os temas de afogamento, né? A gente tem aqui muitos temas de afogamento, né? Então essa é uma ideia interessante, até nesta posição. E se ele jogar rei F5 direto, só vou pôr o computador aqui para me ajudar nisso. Se ele não captura o peão, se ele joga, por exemplo, A3, rei F5, como que empatar, daí simplesmente torre por e rei B2, né? E aqui empatou fácil, né? Então por isso que ele captura o peão. Por isso que a ideia é capturar o peão, mas depois tem as ideias de afogamento aqui que vai empatar a posição. Bom, então, por que o rei C8, o rei C4 interroga? Porque após rei C4, ele poderia ter jogado, por exemplo, rei E1, que seria um lance normal. Claro que não vai comer C2, porque senão leva torre cheque. E contra rei C3, torre cheque, rei B4, rei F1. E o que muda dessa posição para outra é que após rei F2, rei por A4, torre B7, bloqueou o peão. E o que mudou aqui é que agora o rei está em F2. Porque as brancas ganharam um tempo aqui comparando com a variante anterior. Então quando joga rei A3 eu poderia jogar torre cheque e torre G3, ganhando a partida. Então é um detalhe bem sutil, né? Que a posição crítica é essa aqui. Mas a diferença é que numa posição o rei está, num final o rei está em F1
e no outro final o rei está em F2. E é isso que faz a diferença entre o empate e a vitória das brancas. Por isso que esse rei C4 é um lance muito ruim, porque ele dá um tempo para as brancas fazerem isso. Se as pretas jogam rei para cá direto, a partida seria empatada. Então, mas claro, não é fácil entender tudo isso. Meu adversário jogou torre B7, eu joguei rei C3, aí ele jogou torre B3, aí eu joguei rei C4, voltou e ficamos nesse vai e vem aqui. E a partida acabou empatando. Então o que eu posso dizer dessa partida? Né? É complicado falar dessa partida, até porque é uma partida que você comete tantos erros, né, gravíssimos. É uma partida que traz bastante reflexão para o jogo. O adversário, dentro das possibilidades dele, ele fez uma partida assim razoável, né? Embora ele poderia ter visto o mate, poderia ter. O final eu já não acho tão simples dele ganhar, assim. Mas o mate também ele poderia ter acertado, né? Então eu tenho certeza que ele também sai com gosto amargo dessa partida, né? Muito amargo, né? E eu nem se falo, né? Porque eu também, né? Uma partida que eu não vejo mate 1, não vejo a dama no ar, com certeza é uma partida muito, muito ruim mesmo, né? Então, de qualquer forma, para os amantes da defesa francesa, o importante aqui é que eu consegui, em mais uma partida, demonstrar aqui uma vantagem de pretas. Né? Eu cheguei a construir uma posição muito boa aqui, ainda que não tenha feito os melhores lances, mas nessa posição, essa posição é muito boa. E era só tomar o cavalo, tomar de cavalo aqui, cavalo por E5, por exemplo, torre aqui. Poderia ser cavalo D3, CD3, bispo D6. E eu vou aqui, a posição aqui, eu tenho um peão mais limpo aqui, né? Eu tenho um par de bispos, esse E5 vai chegar. Então é só eu trocar um par de torres e rocar grande e a posição vai ser muito boa, né? Eventualmente, né? Então, enfim. Então esse foi o vídeo de hoje e nos vemos na próxima.